Olá, sejam bem-vindos ao Chama Pro Papo. Eu sou Rose Araújo e este lugar é onde a conversa encontra a conexão. E hoje o papo está do jeitinho que eu amo, acolhedor, real e extremamente necessário, principalmente para pessoas assim como eu, que têm crianças pequenas, ou está vivendo aquele momento clássico. Meu Deus, será que está na hora de colocar numa escola? E para o papo de hoje, eu trouxe duas grandes mulheres que vivem a educação desde o café da manhã até a hora do jantar, literalmente. Ela, que é diretora, mãe, líder numa escola familiar, que acolhe a criança, a família e até os nossos corações, a Sandra. E temos também a Daniela, que é professora, mãe, líder numa sala que hoje com 11 pessoas, ser humanos, mas já chegou a 23, cheia de energia. É literalmente uma heroína da vida moderna. Sejam bem-vindas, Muito Sandra obrigada. e Daniela. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada de Eu que verdade. agradeço, é uma honra ter vocês duas aqui comigo. E eu queria que a Sandra começasse por você, Sandra, se apresentando, falando um pouquinho mais sobre você. Quem que é a Sandra? Bom, a Sandra é uma sonhadora, né, que, em primeiro lugar, fez educação física, depois eu fiz pedagogia, atualmente estou fazendo psicologia. Então, tudo isso através de um sonho, né, de batalhas de sonhos aí, realizando sonhos. E mantenedora do Recanto Infantil Arte e Magia desde 99. Eu tenho a Patrícia, que fundou a escola em 98. Eu sou casada com o tio O Neville, o famoso, né? famoso tio Depois Neville. vocês procuram aí no É, TikTok, ele grava por vídeo favor. também. Tem um filho famoso também. É, o meu amorzinho, né, que é o Henrique Sganzerla, né, que é a minha grande paixão, meu grande cúmplice aí de amigão também. E acho que é isso, assim, sou apaixonada pelo que eu faço, acho que todo mundo que coloca o pé na educação infantil não consegue sair, porque ele é realmente algo apaixonante. Então eu gosto muito do que eu faço. Obrigada, Sandra. E Daniela, quem que é a Daniela? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Daniela é uma pessoa sonhadora que ama a educação infantil, né? Eu tenho já 23 anos na escola. Pareço ser novinha, né? Mas eu Não sou. aparenta, gente. Eu tô aqui só fazendo as contas também, 99. Ai, nem brinca. É, Então, assim, eu amo estar na escola, né? Também sou mãe, tenho 2 filhos, o Daniel de 11 anos e a Júlia de 8 anos, são os meus tesouros. Já fui professora dos 2, nossa, que delícia, uma que delícia, desafiador. desafiador. Daniel foi desafiador. Júlia não me chamava de mãe, me chamava de tia dele. Cadê? Muito madura, então assim, estar na escola é muito bom, né? Eu amo educação, eu amo arte e magia e é isso. Então você que está nos assistindo já sabe, aperta o play aí, já compartilha esse podcast Sim. com quem está escolhendo uma escola e que ou está passando esse momento intenso, né, dos 0 a 6 anos, que a gente vai falar um pouquinho. Antes de a gente começar a falar, que eu quero dicas de vocês, a gente vou fazer várias perguntas aí, já vão trazer memórias e tudo mais. Eu confesso a vocês que quando eu estava até criando, as perguntas, pensando aqui que eu ia um roteiro, né, eu até me emocionei, Hum. porque realmente quem tem filho pequeno entende, a gente não tem como não se emocionar, né, vem uma história na cabeça e tudo mais. Então, e aí automaticamente vem a questão da culpa, que todos os pais sentem, né, ao deixar na escola, e o coração fica apertado. Então, para iniciar, já vou iniciar com uma pergunta assim, que todo pai e toda mãe passa. Quais são as maiores angústias dos pais ao matricular uma criança na escola? Eu acho que é essa mesmo, né, do abandono, né. Primeiramente, as mães passam com os bebês, algumas 4 meses, né, outras 6, dependendo do acordo, da empresa, estão cortando o cordão umbilical naquele momento onde tem que deixar a criança na escola, né, porque antes a mãe
O pai começa a ter uma rotina um pouquinho mais acelerada, né, porque volta, rapidamente ao trabalho, mas a mãe ela fica exclusiva daquele bebê, né, então fica Quando ele começa a acostumar, na verdade, com a rotina, já exato. tem que se ausentar, né. É. E aí, assim, essa angústia que a gente vive tanto com as mamães, né. Eu falo para elas, assim, que numa escola é extremamente importante, porque, assim, ao invés delas de escolherem, né: "Ai, o que que eu faço? Escolho uma babá, deixo com a avó, deixo com escola". Eu, independente se for a escolhida, né, a escola escolhida, eu sempre indico, deixarem as crianças numa escola. Por quê? Porque tem sempre um diretor, um coordenador, um professor, né, uma equipe trabalhando, para ajudar essa criança no seu desenvolvimento. E basicamente assim, fazer com que as mães entendam que elas não estão abandonando, não estão largando a criança, mas elas estão permitindo um novo desenvolvimento, né, assim, a gente percebe crianças pequenininhas de 3, 4 meses que já estão na escola, elas evoluem de uma forma tão significativa. Então, assim, são contadas histórias todos os dias, musicalização, então, assim, tem todo um repertório de desenvolvimento. Por mais que esteja em casa com alguém, a criança vai sendo mais só assistida, né, alimentação, troca de fralda. Então, assim, esse universo infantil é tão grande, né, tão amplo, tão rico, né, que desperdiçar isso é muita Estimulação, judiação. né. Eu Exato. acho que, você vai deixar com a babá, não sei a opinião da Dani aí, mas não estimula igual uma escola. Não, Não. não. Eu não sei a opinião de vocês, mas, isso eu acho que não acredito eu que não tem um certo e errado, mas é igual eu e meu marido, a gente definiu que a nossa rede de apoio seria escola, entendeu? A gente queria realmente curtimos a vida antes de ter uma filha, né, Sim. ela não foi planejada, aconteceu, mas assim, quando a gente ficamos sabendo, falou assim: "Meu, agora a gente vai viver para ela". É um momento que passa rápido e tudo mais. Muito. Porque eu falo assim que querendo ou não, não de forma negativa, né, mas na escola você consegue ainda cobrar, você consegue alinhar, entendeu? Se você deixar algum Hum, parente, você como que você vai falar? A pessoa tá fazendo às vezes sim. aquilo de coração, né, aí você já fica meio assim: "Ah, e agora? Como que eu vou falar?" Tem que ter cuidado, né. Então foi o que você falou, as estimulações também ajudam a criança até a ficar independente mais rápido, né. Sim, a autonomia é extremamente crescente, né, o que a gente percebe, assim, a gente até pede, né, para essas crianças de, 1 aninho e meio, 2 aninhos, já levarem aquela mochilinha de rodinha que eles têm um orgulho danado de carregar, né, então tudo isso são coisas tão pequenininhas, mas que já fazem uma diferença extremamente grande para a criança. E assim, quem vê a turminha do G1, né, G1 tem 1 aninho, de 1 ano até 2 anos. A parte social deles, a gente fica encantada, porque eles têm assunto, né, parece, você sabe, umas comadrezinhas fazendo fofoquinhas, assim, eles conversam, né, assim, quem já está verbalizando. Então a gente percebe, assim, que esse universo é muito, muito rico, né, eles já estão estabelecendo os primeiros contatos sociais, né, então isso é de uma riqueza absurda. E assim, eu vejo também que a angústia, né, como você perguntou, a angústia dos pais de deixarem numa escola. Eu sou mãe, então assim, eu também passei por isso, mesmo estando na escola, Ainda passa, né, a Dani? gente passa por isso. Então assim, mães vão embora chorando, né, e a gente também tem que acolher os pais. Eu acho tão importante ter esse acolhimento também dos pais, da família, né. Às vezes as vovós querem conhecer a escola, e lá na Arte Magia a gente recepciona todo mundo tão bem, então acho que esse carinho e esse acolhimento as pessoas já sentem logo no início. Então, quando eles vão deixar as crianças na escola, acaba doendo, porque é uma dor que, né, de deixar o meu filho, eu vou entregar para quem o meu filho? Quem será que vai cuidar do meu filho, da minha filha? Será que vai cuidar direitinho? Então, assim, eu acho que essa angústia dos pais é super compreensível, né? Nossa, mas você prefere deixar seu filho com um desconhecido, né, Não é? do que alguém é o sentimento de É. culpa. E como que vocês o que que vocês falariam para esses pais para lidar com esse sentimento de culpa? Porque a gente acha que é só no começo, né. Eu falo que sentimento de culpa, acho que ele nunca nos abandona, porque você sempre acha que nunca tá fazendo o O máximo, né, correto. que você pode Sim, verdade. Tanto é que assim, na parte da adaptação, a gente sempre pede
para as mamães não irem embora para casa, né. Então, assim, isso é uma dica muito muito importante para você, mamãe, que está colocando seu filho na escola, né. Não vá para casa no momento que você está fazendo essa adaptação. A gente pede para vocês deixarem a criança na escola e com segurança, sabe? Olha, mesmo que seja bebê, você vai brincar, vai ser um dia divertido, eu já venho te buscar e tá tudo bem. Mesmo que a mamãe precisa de acolhimento depois, que é o que geralmente é o necessário. Sim. E aí a gente pede para essa mamãe: "Ah, olha, vai fazer uma unha, vai fazer um café com uma amiga, vai fazer uma compra". Quando deu o horário, você nem percebeu e voltou, porque a adaptação ela é gradual, né. Então a gente começa lá com 1 hora e meia, depois passa para 2 horas, e a gente vai conversando com essa mamãe, conforme a criança vai permitindo estar na escola ou não. Então isso vai fazendo com que as mamães fiquem mais seguras, né, porque quando elas retornam, pegam seus filhinhos, estão bem, os seus bebês estão tranquilos, então isso vai dando um conforto, é um aprendizado, né, eu acho que vai tendo que ser um aprendizado, tanto do bebê, dos pais, né, principalmente da mãe, e da escola também, de ter esse olhar, porque é a maior preciosidade de cada um, né, Com gente. certeza. Quem é mãe, quem é pai sabe que é o nosso maior amor, né, então a gente precisa cuidar desse elo total. É sensacional o que você disse. Qual que é o sinal, Sandra, que você vê que a criança está realmente adaptada? Você fala: "Olha, agora ela realmente está adaptada, é só o coração dos pais que realmente está apertado, pode ficar tranquilo". Principalmente quando a criança aceita afeto, né, aceita carinho, aceita cuidado, o colinho dela já satisfaz. E uma coisa, assim, que é extremamente importante, quando ela aceita água e comida. A gente às vezes não pensa nisso, né. Nossa, Quando a gente está tentando alimentar essa criança não quer ser alimentada, é um sinal de alerta. Então, quando ela já aceita esse tipo de cuidado, né, eh, deixou a gente, né, está tomando água, está comendo alimento, né, a sopinha ou a comida normal, porque a adaptação ela é tanto para as crianças pequenas quanto com as maiores, né. Então, assim, esse tipo de situação ela é cabível nas duas idades, né, assim, maiores e menores. Então, quando a criança ela está permitindo esse aconchego, esse abraço, esse contato, é sinal que ela já está mais se sentindo segura na escola. nossa, que legal, eu não sabia dessa, ó. Verdade. Tá vendo? Anota já essa dica, gente. O que que vocês colocariam o que que vocês gostariam que todos os pais soubessem antes de colocar uma criança na escola? Olha, eu não sei falar por todas, né, mas eu tô falando pela minha, pela arte magia, né, que a gente ama essas crianças, assim, incondicionalmente. É um eu não sei, é uma química, é uma emoção, a gente pensa muito sobre isso, e a gente conversa muito sobre isso nas reuniões pedagógicas, né. Nós temos um acolhimento com uma psicóloga, enfim, e a gente fala: "Como que pode, né, uma criança que não é um parente, não é um amigo de um amigo, mas é uma sensação de amor, de troca, que é indescritível, assim. Então quando os pais tiram essa criança da escola, né, a gente sofre muito. Então, eu acho que é isso, assim, a primeira coisa que os pais precisam entender é que a gente tem muito significado, muita troca, muito cuidado, então tudo isso de verdade, é emocionante. Por isso que eu falei que quando alguém pisa na educação infantil não consegue sair. Eu acredito que seria a maior dica, né, observar isso na escola, porque hoje em dia a gente tem tantas escolas comerciais, tá. Exato. Ai, tem a criança, não tem nem 1 ano, não, tem que estar aqui 7h30 da manhã, sai às 5, entendeu, não tem o que fazer, não pode chegar mais tarde, não pode sair mais cedo, é aquela coisa já, tipo, parece de a primeira série, né, aquela coisa de obrigação e tudo mais. E a gente percebe que isso acaba passando para as crianças automaticamente, o elo entre os pais também, né. Então você percebe essa diferença, e aí vai do que cada pai também, né, ele quer para o seu filho.
Eu acredito eu que acho Sim. que de 0 a 6 anos ainda dá pra gente dar uma aliviada, né. Ah, Não precisa ser aquela coisa rigorosa. e Exatamente. outra, né, Rô, uma coisa muito importante é que, assim, a educação, ela obrigatoriamente, assim, ao meu ver, linkada com a afetividade, linkada com o lúdico, né. Eu voltei para a faculdade agora depois dos 50, né, e assim, o professor que eu mais gosto, o mais simpático, o mais afetivo, querendo ou não, é a disciplina, né, é a disciplina que a gente mais gosta. Então, assim, ensinar essa criança com carinho, com respeito, né, sabendo das fases, tendo esse olhar, acaba sendo muito mais, gratificante para a criança e para o professor, porque ele une tudo isso, né. Então acho que é um conjunto mesmo. Sensacional. Agora que a gente falou um pouquinho do coração dos pais, como a gente fica, né, com esse sentimento de culpa e tudo mais, eu quero trazer a curiosidade que todo pai e toda mãe tem, é saber um pouquinho mais da rotina, né. Como que vocês trabalham, como que é a rotina do bebê e como que é a rotina numa criança de 5, Sim. 6 anos, né, Dani? O quanto muda, eu não sei como vocês dão conta. Eu fico imaginando, assim, quando eu trocava minha filha, que era bebê, que ela saía engatinhando, eu tinha que pegar ela. Imagina ter vários bebês ali no berçário, gente. É, e é legal assim, porque lá na escola, os bebês eles frequentam os lugares que o G5 frequenta, né. Então se eles estiverem na floresta, eles vão aproveitar e vão Olha que brincar e legal. se divertir, né. Não é uma coisa presa, vão ficar somente lá no berçário, então, a Sandra pode explicar melhor a parte dos bebês, mas é fantástico, né. Eles É, estão a gente tem um olhar, assim, super, de desenvolvimento motor e cognitivo. Então, assim, a criança precisa de movimento, né. "Ai, uma criança, ai, que criança boazinha, criança que fica quietinha". Não, gente, criança precisa se movimentar, né. Então, desde bebês até a criança ter os 6 anos, e acredito eu que até nós, né, a gente perde um pouquinho esse brilho do movimento, né, a gente vai ficando mais quietinho. Então, assim, o que que a criança precisa quando é bebê? Ela precisa, engatinhar, rolar, eh, a gente chama até uma brincadeira entre a gente pede para os pais trazerem, deixarem na mochila uma roupa de guerra, né. Então: "Ai, o que que é essa roupa de guerra?" É a roupa que vai brincar de meleca, que vai brincar de quente e gelado, que vai brincar de E a gente texturas. sofre, viu. Ah, aí a gente faz aquela propaganda daquele sabão em pó, porque assim, é isso mesmo, né, assim, lavou Ai, e tá gente, tudo já bem. patrocinei escola, tá vendo? Ah, porque assim, a criança precisa disso, né, a criança precisa ter contato com isso tudo, porque daí futuramente ela vai vir, né, assim, vai virar a ser um adulto mais criativo, né, que consegue ter essas ideias, porque a criança que né, a educação que é muito tolhida, né, talvez não permita que essa criança desenvolva aí todo o potencial de criatividade que ela tem. Sim, tanto é que a gente tem muita criança ansiosa hoje em dia, né. Mas Exatamente. porque está mais na tela do que às vezes, brincando, né. exato. Eu sempre falo pra mim, ela aprendeu agora a palavra entediada. "Mãe, eu estou entediada, o que eu posso fazer?" Eu falei É, assim: tédio é bom, filha", entendeu? Onde às vezes a gente acaba criando. exatamente. Deixa a imaginação, né, vir. Eu lembro que eu quando tinha a idade dela, eu brincava com as minhas mãos, eram os bonecos. Então eu falava isso pra ela, né. Tanto é que ela perguntou, falou: "Nossa mãe, tinha YouTube quando você era criança?" Eu falei: "Não". Ah, "Netflix?" Eu falei: "Não". "Nossa, que chato, né". E eu falei assim: "Nossa filha, eu me divertia tanto". exatamente. A gente nem sentia, não sentia essa diferença. Como que vocês trabalham a questão da alimentação, da questão do sono? Como que é o trabalho de cada faixa etária aí nessa questão, da recreação, do estímulo, né? Porque às vezes a gente acha que é só tá brincando, né. Então assim, tô deixando lá para algumas pessoas até depósito, né, de criança. Eu vou Sim, lá, deixo a sim. criança e ela tá brincando, é isso que importa e tá tudo certo. Bom, para começar pela alimentação, é uma alimentação super saudável, né, assim, onde é tudo produzido dentro da escola, né. Isso é muito legal, porque, assim, nós sabemos exatamente o que que a criança está comendo, eles não levam lanchinho de fora, né, e não entra nada de fora dentro da escola, porque a gente não sabe a procedência, né. Importantíssimo. Exatamente. Então, assim, e a gente precisa saber direitinho quem são os alérgicos, intolerantes, então tem uma série de condições que a gente precisa estar atento a isso.
Então é tudo produzido dentro da escola. Então os bebês, a gente começa lá pelo pediatra, pela indicação do pediatra, quando crianças muito pequenas. Começamos então pelos 3 legumes, depois o cereal, a proteína, e aí vai. E elas comem sozinhas, vocês estimulam isso? A princípio, a gente oferece criança por criança. Depois, com 1 aninho e pouquinho, a gente já deixa eles pegarem com mão, né, vai sujar um pouquinho, a gente sabe que vai fazer Só um aquelas pouquinho assim, né? melecas. Imaginam 10 crianças fazendo aquela bagunça, né, e bate mão no prato, mas eles precisam desse contato, né, eles precisam de ter essa curiosidade sobre alimentação. Então a gente deixa, permite, a gente dá uma parte para a gente poder saber o quanto que essa criança comeu e depois a gente deixa essas tentativas de brincadeiras aí com a alimentação. Com os maiores a gente também vai introduzindo, né, tem muita criança que não sempre comeu de tudo e depois não quer mais o verdinho, né, não quer mais o não sei o que lá. Então a E gente tem o efeito manada também, né, que a escola come tudo, aí a mãe fala: exatamente. "Você não come salada?" "Ué, que come." É, a gente sempre vai estimulando essas crianças a se alimentarem com tudo que a gente oferece, mas também respeita quando, a criança não gosta, assim, não é ela tem uma aversão, de repente uma aversão sobre, sei lá, tomate. É lógico que a gente não vai fazer com que essa criança coma tomate, né, porque a gente E tem a precisa questão também de textura respeitar também, né, tem criança que tem exatamente, problema com textura, exato, a gente que tem não que é respeitar brincadeira, não é não é frescura, frescura. Pra gente, não é. A gente precisa entender tudo isso e sempre estimular, né, sempre brincar com eles. Vai ficar com a língua vermelha se comeu a beterraba, então a gente vai tentando brincar com eles para que eles experimentem tudo, né. E acho que eles E batem eles os pratões lá em casa, lá na escola, né. é quem verdade. que dá mais trabalho, os bebês ou o G5? G5 é de 5 a 6 anos, seria isso? Essa questão de alimentação, É. porque a alimentação do G5 é ótima, assim, lógico que tem crianças que: "Ai, eu não gosto de tal fruta". "Ah, mas você já experimentou essa frutinha? Você não quer experimentar só um pedacinho?". E aí a gente, na brincadeira, a gente vai conseguindo implementar, né, essa alimentação mais saudável neles também, até salada. Tinha criança minha que não comia salada de jeito nenhum. Então assim: "Ó, vou pôr só uma, você experimenta só uma, se você gostar você me pede: 'Tia Dani, adorei, nossa, quero comer salada sempre'". Então assim, eu acho que essa parte lúdica também na alimentação, né, porque eu não posso: "Ah não, vai ter que comer", de jeito nenhum, tem que ser essa parte mesmo lúdica. Geralmente quem dá mais trabalho para alimentação é entre os 2 e 3 anos, né, então bebês, de 6 meses, né, quando começa a introdução alimentar, até 2 aninhos, eles batem pratão. Aí tem 2 aninhos até os 4, 4 e pouquinho, às vezes dá uma bagunçada nisso, né, porque eles têm as preferências, não querem o que o amigo não quer, ou quer o que o amigo quer, né, então tem essa baguncinha entre eles. E depois com os maiores eles já vão retomando essa vontade própria, né, então mas a gente vai E estimulando é todo mundo. importante lembrar também que não é feito da cabeça de vocês, né, há uma nutricionista acompanhando Sim, de forma bem rigorosa também. sim. Ela que faz o cardápio, ela vai até a escola, então ela tá sempre em contato com todo mundo, com É, questão. a gente foi mudando muito ao longo dos anos, né, assim, em 98 quando a escola abriu, ainda se levava, né, a coxinha e a Coca-Cola para o lanche. Era normal, Né, era né. normal, né, depois nós fomos tirando as bolachas recheadas, e aí a gente foi numa gradativa, né, entendendo também essa alimentação, né, hoje a gente tem nutricionista, né, a gente trabalha com porções de frutas, né, 4 porções de frutas ao dia, a gente entende, né, essa retirada do açúcar, retirada mais do sal, é um outro olhar, né, um olhar que a gente foi, aprendendo com o tempo, né, então e profissionalizando também, né, porque lá atrás a educação infantil ela não era tão profissionalista, ela era mais um assistencialista, né, onde a gente deixava só para cuidados. Hoje não, né, mudou bastante a característica da educação infantil. Então a gente Tanto é que também você vê as escolas, são pedagogas, né, que não exato, é auxiliar e tudo mais, né, exato, então, realmente a gente vê essa diferença que não tinha, né, né, antigamente era magistério, tá tudo exato. certo,
e vamos ser felizes. Hoje não, hoje a gente precisa de uma graduação, né, precisa, e a gente vai estimulando essas pós, esses cursos extras aí que sempre colaboram muito, né, para a gente saber lidar com tantas diferenças, né, porque a escola é um lugar onde tem um maior número de pessoas diferentes, né, assim, então a gente precisa realmente saber acolher todo mundo e esses cursos, né, essas graduações, eh, esses intensivos que a gente faz, eles ajudam bastante para esse olhar. Reciclagem sempre, né? É. Sim. E quais são as dicas que vocês dão para lidar com a birra? Na sua faixa etária não tem birra mais, né? Tá todo mundo já mini adolescente, broto, vê. Tem birra. E aí eu acho que é uma conversa mesmo, né? Conversando com as crianças, porque se eu falar, não, você não pode fazer isso, ele não vai entender por que que ele não pode. Então, assim, acredito que nós, educadoras, nós temos que conversar. Olha, isso não é legal, porque não vai fazer bem, ou você está fazendo uma coisa que não é tão legal. Eu acho que a conversa é muito importante, principalmente no G5, porque eles falam de tudo, né? Eu Eles imagino. conversam de tudo, eles trazem experiências de fora, então eu acho que a conversa é o essencial. Já tem bullying nessa idade? Não. Ai, graças a Deus ainda não. Deus não. Eles têm a inocência. Ainda tem. Sim. Eu acho que a educação infantil, ela é assim, né? Não tem o bullying. Acho que só depois do segundo, terceiro ano Aí já a coisa aí complica. complica. Você falou, Sandra, sobre a questão da alimentação, o quanto mudou desde que a escola abriu, né? O que mais que vocês enxergam? Você está há muitos anos já dando para a mesma faixa etária. O que vocês vê que mudou nesses últimos anos, né? A gente teve a pandemia, onde todo mundo teve que se readequar, né? A gente teve que pensar fora da caixa, porque eu imagino que não deve ter sido fácil para vocês. Fácil. Não sei se vocês continuaram dando aula online, como que dá, porque a professora já está acostumada ali com presencial, como que vai para frente da tela com criança, né? E querendo ou não, é uma faixa etária que você não é obrigada a pagar, né, a escola. Então eu Sim. imagino que o quanto foi difícil também. Nós tínhamos antes pandemia, nós tínhamos por volta de 190 alunos, né. Nós não recuperamos ainda essa porcentagem, né, esse número de alunos até hoje. Eu acredito que a gente assim, teve que se reinventar mesmo. Todo mundo, né, todos os professores começaram a ser youtubers, né. Foi uma fase que foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi uma fase onde cada dia que passa eu falo que a nossa equipe é sensacional, porque foi onde a gente se uniu de um tamanho, né, então assim, nós fizemos todas as aulas desde bebês, desde o berçário até o G5, todos os dias. A gente lançava vídeo no YouTube todo santo dia de todas as faixas etárias. Nossa, que legal. Era Desafiador. desafiador. E aí, assim, nós não tínhamos dinheiro para pagar alguém para fazer as edições, enfim, então a gente acabou aprendendo a fazer algumas coisas, A cara da Daniela. e colocar. Ele aprendeu, É, ele teve que Especialista agora. Não, assim, a gente aprendeu muita coisa, né? Assim, gravávamos, né? Então a Patrícia gravava, a outra pintava, então sempre a gente tinha produções, né? E fora isso, a gente deixava todo o material da criança pronto para os pais passarem em casa e assistindo às aulas e fazendo com a criança. Então, assim, foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo foi riquíssimo, né? Acho que a gente aprendeu muito essa parte da criatividade mesmo, né? Eu acho que essa criação, ter esse olhar para o aluno de uma forma a conquistar ele, né? A estar junto com a gente no dia a dia, né? Sim, Foi muito rico. foi desafiador. Eu Foi imagino. uma loucura. E assim, nós somos professoras, né? Não tenho noção de editar vídeo, colocar um sapinho na música do G4. E aí nós tivemos que aprender. E se vocês olharem no YouTube, a gente arrasou muito nos Nossa, depois vídeos. vocês procuram aí no YouTube. A gente vai
Arte e Magia no YouTube, porque assim, foi sensacional. E a parte da criação mesmo, as professoras, elas deixavam tudo pronto. Então, se tivesse uma aula que a criança tivesse que fazer uma dobradura, tudo ia para casa. O papel da dobradura, cola, sabe? Todo o material. Era tudo um cuidado preparadinho. absurdo, foi sensacional. E o legal, assim, né, que as professoras de educação infantil são mais ou menos atrizes, vai, porque assim, né, a gente precisa realmente, assim, né, fazer uma música, cantar e brincar e se expor, né? Então, assim, algumas que eram mais quietinhas, mais tímidas, também aprenderam a se posicionar melhor. Então, foi realmente uma época muito rica. Ela trouxe ainda, né? Ela tem esse algumas coisas que ainda não são tão legais até hoje, por exemplo, né, a gente não tem, o mesmo número de alunos que tínhamos antes, né, Mas o aprendizado, mas o como você aprendizado foi riquíssimo. pensa Foi fora da caixa foi e até pensar além, né, já de estruturar, já quero isso, é, aquilo. Realmente, eu acredito eu que, poucas empresas, né, porque a escola é uma empresa também, sim. então às vezes a gente não olha dessa forma, né, e poucas empresas, souberam aproveitar esse momento. Que bom que vocês conseguiram. Foi muito bom. Muito bom. E como que imagino, hoje está com 11 crianças na sua sala. A gente está falando alguma irmã, não? São irmãos gêmeos? Não, Não, nenhum. não. A gente está falando de 11 famílias diferentes. Em cada sala, colocando aí em média de, sei lá, de 15 crianças. Como que a escola consegue lidar com tantas, culturas diferentes, com tantas famílias com rotinas diferentes, né? Às vezes a professora pede uma tarefa de casa que a gente quer matar a professora, sim. Mas tudo bem, Dani, tá tudo certo. Olha que você vai ser minha mãe o ano que vem. Meu Deus, eu tô me preparando psicologicamente. Então, assim, como que vocês lidam com isso, né? Porque a gente tem, mães solos, a gente tem pais que viajam muito, entendeu? A gente vê o quanto influencia, qualquer mudança dentro da família na criança, né? Eu percebi na minha filha quando meu marido foi fazer uma cirurgia no joelho, o quanto ela ficou agressiva, entendeu? Ela ficava, irritada em casa e eu percebi que isso estava levando para a escola também. Então, assim, como que a gente lida com isso, né, dentro da escola? Qual que é o segredo que vocês usam lá? Eu acho que na verdade é o acolhimento, né, primeiro assim, os pais fazem uma entrevista quando vão fazer a matrícula, né, então a gente conhece um pouquinho de cada família, e ter essa escola pequena, eu vou chamar como uma escola pequena, uma escola mais familiar, ela dá essa oportunidade da gente conhecer cada família, né. Então, assim, é de extrema importância que a gente tenha uma clareza e uma transparência nessa vivência entre a escola e a família. Então, dentro disso, a gente vai estar conversando primeiro sobre eh, qual é a rotina de vocês, como vocês interpretam até essa parte de, né, minha religião é assim, o assado, a gente não come isso ou aquilo, ou a gente não quer se Dá meter. para entender a criança, na verdade. Exato. Ou, olha, somos pais separados, então a gente não quer interferir na vida de vocês, mas a gente precisa saber de tudo o que remete à vida das crianças. E aí, a partir disso, a gente fala: olha, a nossa escola, ela segue isso, 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 isso. Né? Assim, para a gente poder mais ou menos falar a mesma linguagem. Quando não estamos falando a mesma linguagem, aí a gente chama para conversar. Olha, está acontecendo isso ou aquilo, né, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo, porque é muito fácil culpabilizar a criança, né. Então assim, a criança está agressiva, a criança está birrenta, a criança está é muito fácil, né, porque eles são, os mais frágeis nessa situação, né. Então a gente precisa entender todo esse contexto, né, e eu, assim, sugiro para vocês, né, que têm criança pequena, que têm filhos, eh é essencial ter uma transparência com a escola, né. Nós precisamos saber de tudo que está em volta da criança, para a gente poder ajudar mesmo e alinhar. Eu sempre chamo alguns pais: "Olha, a gente precisa conversar um pouquinho, a gente precisa alinhar alguma coisa", e sempre de forma discreta, sempre de forma, tranquila,
né, nos posicionando que a gente quer o bem da criança, em primeiro lugar. Com certeza. Até mesmo assim, por exemplo, ah, meu filho não passou bem a noite. Ah, mas eu preciso levar isso para a escola? Sim, porque se ele tiver alguma coisa dentro da escola, olha, foi um soninho mal Mal feito. feito, ou foi dormir muito tarde, acordou muito cedo. Então, assim, os pais deles precisam entender que nós não estamos ali para cuidar da vida das famílias, mas nós estamos ali para pensar no bem mais precioso de vocês, que são as crianças. Então, são nos pequenos detalhes, mas a professora ela precisa saber. Ai, tem mãe que fala assim: "Ah, mas eu vou falar isso para quê?". Porque no dia a dia vai ser importante para a gente saber lidar com essa situação, né. Você falou, a Cecília teve um problema com o papai, que foi fazer uma cirurgia, e se você não passar isso para a escola, né, Como que a olha, gente acolhe isso, né? como que vai acolher? Porque ela precisava de um Acolhimento. acolhimento, né. Vai ficar tudo bem com o papai, a cirurgia já deu certo. Então, assim, é essa parte que a gente preza tanto dentro da escola. Esse carinho, esse afeto é o que mais importa. Então, assim, não pensem que nós, professoras, estamos querendo saber da Cuidar da vida alheia. Exato, exato, mas precisamos saber. Agora vamos fazer um checklist. Em 1 minuto, se você tivesse 1 minuto, assim, para dar uma dica, né, para uma mãe, como escolher, mãe, um pai, escolher uma escola, o que vocês falariam? Eu gosto muito da escola que não marca horário para visitação, Eu também, gente. tá? Eu acho que a gente não precisa maquiar nada, assim. Ah, o chão tá sujo no refeitório? É isso que tá acontecendo mesmo, eles acabaram de comer, né? Ah, tá bagunçada a sala? Tá bagunçada a sala, mas a realidade do dia a dia é essa, né? Então eu gosto dessa parte. Acho que é importante ver se o clima é gostoso, se as crianças estão bem, se as crianças estão confortáveis, se elas estão felizes, se não, assim, chorar, ah, tem criança chorando. É lógico que alguma vai ter. Às vezes está com uma febrinha, às vezes não está legal, às vezes acabou Dormiu de. bem, né? É, ou enfim, né, existem milhões de fatores, mas ver se as crianças estão bem, conversar com a direção para ver se tem um diálogo aberto, se tem, né, se tem um contato direto, né, porque às vezes a escola, para você chegar na direção, você precisa passar: "Ah, eu preciso marcar horário com a secretária, que depois preciso marcar horário com", não, preciso marcar para depois conversar com. Eu acho que a gente tem que ter esse diálogo direto, né, por mais que sejam escolas grandes, de repente, tem que ter algumas pessoas de fácil acesso para poder, conversarem, vocês também precisam ser acolhidos, né, acho que isso também é bem importante. Se o local está limpo, se tem brinquedos adequados, se a alimentação é bacana, é balanceada, se os professores são formados, né, porque a gente sabe que tem lugares ainda que colocam, estudantes para assumir salas, tudo isso é extremamente importante, né. Pra fazer diferença no final, né? Exatamente. Não é brincar de escolinha, né, a gente brincar de escolinha é uma coisa, Esse né. fica em casa com nossos filhos. Exatamente. Agora, escolher uma escola tem que ser uma escola responsável. E assim, eu percebo também que alguns pais que visitam a escola, eles prezam muito pelo local, ambiente, sabe? Ah, vai visitar uma sala, olha onde tem a tomada. Então, assim, é importante vocês saberem que lá vai ser um local eh, apropriado, né? Mas eu acho que essa parte humana da escola é o que fala. Não é só um prédio bonito, né, Exato, social e tudo mais. exato. Tem que ter um algo a Muitas mais. escolas, assim, que são caríssimas, mas não tem esse afeto e esse carinho que nós. E que eles precisam nessa idade, né? É o que eles Não, e que todo precisam, que é mundo. parte pedagógica. Acho que todo mundo precisa de afeto, né, o mundo está muito com desafetos, Com né. certeza, com Então a toda gente certeza. precisa, né, e principalmente na educação infantil, a gente tem que, eu falo assim sempre para os pais, né, a gente vai abraçar sim, vou dar beijinho sim, né, tem criança que vai na minha sala, assim, pede cheirinho, a gente vai fazer isso sim. Então assim, essa coisa que não, né, agora tem muito isso, né, o professor não pode tocar no aluno, o professor não pode. Gente,
como que eu consigo mostrar meu carinho se eu não posso abraçar, se eu não posso cuidar, se eu não posso, às vezes, pegar no colinho e fazer dormir no meu colo, né? Eu sei que o mundo está muito bagunçado por aí, mas é por isso que vocês precisam ter esse olhar de onde estão colocando, Escolha. né? Essa escolha. Porque também não ter esse aconchego é muito ruim também, né? Então, assim, imagino que não seja fácil, né, para quem está decidindo a escola, mas eu acho que o carinho e o afeto faz toda a diferença. Ah, com certeza, eu também sou a favor. Acho que essa é a idade importante do acolhimento ainda, né. Depois a gente deixa aí para preparar para o É, vestibular. é. Sim. É. O que vocês acham? Quais são as 3 perguntas principais, assim, que vocês acham que os pais deveriam fazer quando estão visitando uma escola mas não fazem? A Sandra aí que é a primeira a receber os pais. É, Sandra. Nossa, Ou pode ser você perguntas. também, Dani, tipo, o G5 tá terminando, o que que os pais eles não se preocupam com isso, deveriam se Normalmente, os preocupar. pais, assim, eles se preocupam muito com essa parte de alfabetização. Meu filho vai sair daqui lendo e escrevendo. Gente, ele vai sair daqui uma pessoa melhor, com autonomia, vai saber várias coisas, vai aprender brincando, que eu acho que é o essencial. Então, assim, os pais, eles se preocupam muito com essa parte ainda de eu preciso que meu filho saia daqui alfabético. Você vai conseguir, Prodani? Assim, depende, né? Normalmente a gente consegue e é por quê? Porque é um trabalho feito na brincadeira, no lúdico, né? Mesmo o G5 aprendendo todas as letrinhas, os sons das letras, aprendendo a ler algumas palavrinhas, é tudo feito de uma forma muito lúdica. E isso vai acontecendo naturalmente. Até mesmo as crianças falam: Nossa, mas eu já sei ler? Quando eu aprendi? Nossa, Na teve. criança. E é assim, é muito gratificante, porque eles se surpreendem quando eles E as crianças já têm essa expectativa também ou só já os têm essa pais? expectativa. A Já. minha filha já falou que o sonho dela é escrever letra de mão, ela falou. Já. Aí ela tá assim, um caderno lá, ela tem que todo: "Mãe, me ensina". E aí ela falou que é porque é o meu sonho. Eu falei assim: "Nossa, filha". Aí eu falei: "Calma, tudo tem o seu Tudo tempo". tem o seu tempo. Então, essa escrita, né, ela vai acontecer, mas não na educação infantil. Eu costumo apresentar as letras, as 4 formas das letras, mas na educação infantil nós não podemos exigir essa escrita de letra cursiva, né, mas eles pedem, porque a Pro escreve. A Pro escreve rápido lá na minha agenda, eu quero escrever assim. É Então, verdade. a partir do meio do ano, eu começo a fazer o nome. Então, às vezes eles falam assim: "Tia Dani, você pode escrever na lousa o meu nome?" Vou lá e escrevo. Eles fazem a tentativa de escrita, né. Então essa parte não é uma cobrança, mas as crianças, eles já se sentem grandes, então eles falam: "Eu quero aprender, eu quero fazer dessa mesma forma que você faz, tia Dani, na minha agenda". Então, eu acho que é isso, é uma forma tão lúdica que vai acontecendo naturalmente. E as crianças vão saindo alfabéticas, né, com esse olhar mesmo, né, do brincar, do associar o fonema, né, então é fantástico. Ele acontece quando vocês vão alfabetizar meu filho? Não, ele acontece lá no berçário, com todas as leituras diárias, com G2, G3, né, todas as professoras fazem parte da alfabetização final, né. Por isso que é importante colocar a criança no Exatamente. sua escola. Porque ela vai ter acesso a tudo isso, né, ela vai brincar, vai correr, vai buscar a letrinha e vai voltar. É uma bagunça, né, mas é uma bagunça organizada que eu falo que é muito legal, porque eles saem alfabéticos, né, a gente brinca com eles e é a coisa mais fofa, né. Agora, para as escritas tradicionais, né, assim, né, no caso do cursivo, calma, né, vai chegar, né, a gente ainda precisa de tempo para isso, não precisa se preocupar com Olha isso que ainda. engraçada a expectativa, né, que você falou. Já a minha preocupação maior é como que vai ser depois da primeira série, né, porque não vai ter a Pro lá para poder ajudar o tempo todo, indo no Exato. banheiro, acompanhando, dando esse carinho, né.
Eu confesso, assim, que eu já estou com o coração na mão, né, porque eu já imagino, assim, meu, como que vai ser já na primeira série minha filha lá sozinha, porque a gente pai, né, e mãe, a gente tem aquele costume de querer proteger, achando que a gente vai estar o tempo todo ali junto com eles protegendo de tudo, né. Então, que dica que você dá para os pais aí que estão já no prezinho, né, Dani, preparando para o primeiro ano, essa questão da independência, que a gente ainda quer ficar dando, comida na boca, aproveitando. A minha filha, pelo menos, ela é muito, independente, mas sempre que ela pede para dar comida na boca, eu aproveito, porque ela já fala assim: "Um dia eu não estarei aqui, mamãe, você tem que aproveitar". Então aí eu já começo a Ela é muito chorar, eu já madura. estou assim, entendeu. Então eu já fico imaginando, aproveitando esses momentos de colo que ela quer, de dar comida, mas eu penso muito nessa questão da independência. Mas eu acho que isso também faz parte, né. Eles vão estar mais seguros a partir de vocês, né, se vocês demonstrarem essa segurança. Meu É, Deus, preciso de não terapia então, pra tomar essa mas segurança. mas assim, não é proibido pegar no colinho, a Pro também pega. A Pro também não quer deixar ir para o primeiro ano. Esse ano eu chorei bastante, Eu imagino. porque a gente se apega muito com as crianças. "Ah, mas é um ano só", mas é um ano intenso. Eles são meus o ano inteiro. Na verdade, as crianças passam mais tempo com vocês do que com a gente, Exato. pai e mãe, né. É, Eu acho que é até importante os pais, ver a escola realmente como rede de apoio, sim. e não como, né, só uma escola onde tem que educar e Isso. tudo mais, entendeu, Muito parceria. Eu dou uma dica para os papais, assim, já ensinarem, pelo menos no segundo semestre, a irem ao banheiro sozinhos, né, assim, na verdade, de se limparem sozinhos, de comerem, né, sozinhos, jogarem o restinho de comida fora, sabe, assim, algumas coisas que são básicas. Sempre conferir os seus materiais, se estão corretos, porque na escola menor a gente vai catando as, né, enfim, na escola maior as crianças acabam perdendo muitos dos pertences, então, para eles começarem a ter mais responsabilidade sobre os seus pertences, acho que também isso ajuda bastante E no nós dia a dia. estamos trabalhando isso no segundo semestre, né. A gente vai alertando já as crianças: "Olha, no primeiro ano, as mesinhas elas são colocadas uma atrás da outra", né, porque na educação infantil eu posso colocar a maneira que eu quiser minha sala, eu monto minha sala cada dia de uma forma diferente por conta disso, mas a partir do segundo semestre, eles já precisam começar a entender algumas coisas, né. O jeito Essa tá parte funcionando. de autonomia que a Sandra falou, de guardar os pertences, isso tudo é feito na escola, mas os pais também eles precisam ensinar, né. Essa parte do banheiro, Da da alimentação, alimentação. né, porque na escola de educação infantil a gente coloca lá, né, para vocês: "Ah, comeu bem, comeu pouco, comeu metade". Então assim, para eles relatarem realmente: "Olha, eu comi X coisas", ou "não comi, né, isso ou aquilo", para vocês também terem esse equilíbrio da alimentação da criança no dia a dia, né. Porque no fundamental, né, eles não o professor não escreve na agenda. É. Nós A gente temos sofre, né. nós temos o grupo de WhatsApp, nós temos Telegram, nós temos Clipe Escola, nós temos agenda física, né, então assim, a gente manda foto, a gente faz o relato lá de tudo que aconteceu no dia, e os pais precisam entender que no fundamental não tem isso. Mas você já fazem essa preparação com os pais também, já no Eu costumo fazer na já, reunião. tipo, diminuindo as informações, porque é um trabalho também para os pais, né, de repente chega lá É, no primeiro assim: "Ué, como assim? Não tem foto? Não tem É. informação?". é. Eu sempre costumo falar com eles na primeira reunião e também nas demais reuniões que nós temos, que isso não acontece, é por experiência própria. Sim. Eu sou uma pessoa que eu amo escrever agenda. E aí eu não tinha isso com meu filho no primeiro ano, e eu falava assim: "Daniel, o que que você fez na escola?". Menino é aquela coisa básica: "Ah, mãe, estudei". "Tá, mas o que mais você fez, filho?". E eu não tinha ninguém, não tinha para perguntar: "Pro, como foi o dia do Daniel? Quero fotos". Não, não temos fotos. Então, assim, esse de preparação também para os pais nessa parte, porque não tem. É uma adaptação para os 2, né. Para os 2. Sim. Exatamente. Quem que dá mais trabalho, a criança ou os pais?
Eu sabia que vocês iam responder isso. Existe a escola perfeita ou a escola que combina com a família? Eu acho que a escola que combina com a família. Escola perfeita não vai ter, como não tem nada perfeito, né? A gente sempre vai ter alguma coisa que agrada você e não agrada o outro, né? Eu acho que precisa ter essa empatia, precisa ter essa conexão. Quando os pais forem visitar, precisa se sentir bem, né? Então, porque escola perfeita, trabalho perfeito, né? Amigos, né, perfeitos, acho que assim, tudo vai ter alguma coisinha que você fala, acho que isso eu não gostei, acho que aquilo eu não gostei, mas precisa ter a maior conexão, né, com você, com a sua família, né, os pais, e aí sim na decisão. Por falar em perfeição, né, a gente tem que lembrar também que, infelizmente, tem escolas que realmente não são perfeitas. Não é nem questão de não combinar, né, com a família. Infelizmente, a gente cada vez mais a gente vê isso na TV, né? Isso quando não acontece Próximo da de gente. próximo da gente, que a gente fala assim, meu Deus, como que os pais não viram, mas às vezes quando a gente está envolvida naquilo, não dá nem para criticar, né? Porque você fala, meu, eu não percebi e já tenho o sentimento de culpa, então não adianta as pessoas Exato, julgarem. O exato. que que vocês, na opinião de vocês, fica aí de sinal de alerta para os pais, por conversar? Porque foi o que você falou, entendeu, Dani? Às vezes a gente tenta conversar com a criança não quer falar. A minha filha, quando ela tá cansada, teve um dia que eu fui perguntar para ela: "E aí, filha, foi tudo bem hoje?" "Foi". Aí eu comecei a fazer mais pergunta para ela: "Nossa, nada a ver você ficar perguntando". Gente, ela tem 5 anos, entendeu? Então, assim, tem hora e tem dia que ela tá cansada e eu percebo que ela não vou conseguir conversa com ela. Melhor respeitar o momento dela e deixar pra lá. Mas o que sinais que vocês falaram: "Olha, isso talvez não é legal", entendeu? Eu achei muito bacana o que você falou da questão, da proximidade, né. Eu falo: "Olha, é legal você marcar, poder falar, estar ali próximo, a pessoa te atender rápida", entendeu? Não ter aquela coisa: "Ah, espera aí que eu vou ver na agenda que não sei o quê", Exato, entendeu? No segundo semestre a gente conversa. exato. Bom, eu acho que em primeiro lugar precisa ver se a criança está feliz, né, quando você vai entregar a criança pra gente receber a criança, dá pra gente perceber se a criança gosta do ambiente. É lógico que, assim, muitas vezes quando você vai entregar a criança chora. Existe esse choro também do rompimento, né, do pai e da mãe com a criança no momento que entrega a criança pra escola. Mas depois, né, depois que ela entrou, depois que ela ficou, viu vídeo, viu foto, ela está bem, né, a criança se alimentou bem, a criança não se alimentou bem, Gente, olha a dica da alimentação, hein. ela sai da escola com muita fome, ela sai da escola com muita sede, né, ela sai, assim, de repente à noite ela tem terror noturno, algumas coisas a gente precisa mesmo pontuar. Ela fala da professora, dos amiguinhos, ela conversa ou ela não fala nada sobre a escola, né, são coisinhas que você precisa ir observando para saber realmente se aquele ambiente está fazendo bem para a criança ou não. Quando está, né, o percurso de indo para a escola, a criança está tranquila, por mais que a criança fale: "Ah, eu não quero ir para a escola, eu quero ficar com a mamãe", Normal. que é normal, às vezes Eu a gente também também quero não ficar em quer casa, gente. exatamente, Queria minha mãe também, tem horas. exatamente, isso é extremamente normal, né, acontecer diversas vezes, com a criança. Mas é normal você todos os dias ver isso, assim, ver essa criança apavorada, né, que não quer ir para a escola. Então acho que são detalhes que a gente vai precisar mesmo com o olhar, né, ela fala com afetividade, não fala. É complicado, mas assim, precisa ter esse olharzinho também de investigador. Com certeza, isso é importante, né, por mais que a gente não queira, É, Sim. a gente não pode ignorar, né, não, deixar passar ou achar acredito eu que o mais importante é acreditar na nossa intuição, não achar que: "Ah, eu acho que sou eu que estou vendo coisas", né. É aquilo que eu te falei no começo, é em realmente, ver a escola como rede de apoio sim, e se for necessário cobrar, mas não exatamente. numa forma negativa, né, mas de uma forma realmente mostrar: "Olha, estou aqui, estou acompanhando, né, o crescimento do meu filho, estou de olho e tudo mais", Exatamente. infelizmente tem escola que é necessário ter isso, Precisa, não tem acho jeito. que em todo lugar, a gente tem sempre que estar, vendo, percebendo e dialogando com a escola sobre as suas dúvidas, né. A escola precisa sanar as dúvidas dos pais, e ter esse contato transparente, direto,
ele faz toda a diferença, né, eu acho que faz toda a diferença. Você poder olhar no olho, né, do diretor, do coordenador, do professor e conversar, faz a diferença. A gente precisa estabelecer esse tipo de relação. Exatamente. Agora que a gente já fez o checklist, né, já pegamos todas as dicas aí do que precisamos ficar atento aí na escolher a escola, né, ficar sinais de alerta e tudo mais. Vamos dar risada um pouquinho, né. Vamos. Dani, qual que foi a frase mais engraçada que você já escutou de um aluninho? Depois da Sandra. Ai, A Sandra deve ter uma lista aí de todas as idades. Olha, eu tenho uma memória péssima, mas é engraçado algumas coisas assim. olha, muita coisa engraçada, assim. Eles falam muitas coisas, né? E a gente acaba rindo juntos ali. Esses últimos dias, nós estávamos falando que haveria uma bailarina, que seria a Elsa, da Frozen, e o nome dela era Catarina Rota. A Catarina, minha aluna, disse: Ai, meu Deus, essa Catarina Rota! Nossa, nós caímos na gargalhada, assim. Nós ficamos preocupadas de: será que ela vai chegar no teatro e vai falar assim: Ah, você é a Catarina que é a Rota? Então, assim, muitas coisas, né? Ou até mesmo: Ah, tia Dani, pode ir pra lá que eu sei fazer essa atividade sozinha, vai ajudar outra criança. Como assim? 5 anos, né? A gente quer proteger, quer ajudar, Exatamente. mas são muitas histórias, muitas. Preciso fazer um checklist de histórias, né, porque é muito legal, assim, a gente tem alunas que entram na nossa sala e querem fazer isso: "Eu quero fazer estágio com você, eu quero aprender a ser diretora". Falei: "Caramba, nem eu sei ser diretora". Né, assim, a gente, são situações, ou se não, fala para a mãe, né, que eu quero ir na sala da tia Sandra dormir lá, porque ela coloca música e eu sinto o cheiro dela. Eh, existem, né, algumas, Uma também. é tanta coisa legal que a gente escuta mas eu preciso realmente, eu vou começar a fazer isso, um caderninho das pérolas. Porque, assim, são muitos anos, né? Olha, eu acho que daria um livro. Não é? Daria um livro. Daria um livro. Caderninho de pérolas. Exatamente. Esses dias minha aluna falou assim: Tia Dani, vem com aquele cheirinho de chocolate seu, porque eu tenho vontade de comer você. E ela assim, eu tenho vontade de comer você. Eu falei assim: Meu Deus, como eu vou vir? Aí eu fui com o perfume que ela me pediu e ela ficou abraçada o tempo todo comigo. Então, até o ponto de chegar e falar assim: E aí, tia Patrícia, vai ter churrasco ou não vai ter? É Assim, muito eles têm essa engraçado. abertura, né? E é importante. Isso que é gostoso, né? É gostoso. Se a escola fosse um personagem da Disney, essa deveria ser Uau. pra Neville, hein? Essa deveria ser pro Neville. Qual seria, na sua opinião, Sandra e depois a Daniela? E por quê? Não, tem que justificar, né? Senão vai ficar muito fácil. Ai, gente, Não olha, sei. seriam tantos, mas eu acho que o gênio do Aladim. O gênio da Aladim. Eu acho que Ele o realiza gênio do sonhos? Aladim, eu acho que realiza sonhos. Ele é bagunceiro, é brincalhão, se diverte, né? É azul, né? Então, assim, eu acho que tem esse encanto, né? Da magia mesmo, né? Do improviso, né? Das risadas. Acho que o gênio. Olha, me Não arrepiei. sei, não sei. Bom, eu sou apaixonada pelo Mickey, né? Eu Então, também sou apaixonada. eu acho que assim, o Mickey me traz essa parte de um mundo maravilhoso, um mundo encantado da Disney, né? Todos os sonhos podem ser realizados, né? Exatamente. Eu acho que o Mickey, que eu sou apaixonada pelo Mickey. Perfeito. Agora, para encerrar, a última pergunta. O que significa para você, Daniela, depois a Sandra responde, educar crianças, né, tão pequenas? Ai, Na verdade, são mini adultos ali, né? Uhum. eu acho que educar crianças é um dom, Com né? certeza. A professora, ela tem que ter o dom. Não adianta só fazer magistério ou fazer pedagogia, porque lá na pedagogia não vou aprender como lidar com as crianças em sala de aula. Então, tem que ser um dom de Deus, né? Eu vejo muito isso em mim.
Eu sou apaixonada. Eu não conseguiria ter outra profissão. Então, educar crianças para mim é isso. É você ter empatia, é você estar pronta para lidar com diversas crianças e conseguir, né, se adequar, dar uma atividade adaptada. Eu acho que é isso. E acima de tudo, eu acho que o amor. Eu acho que sem amor nós não Tudo que a gente educamos, faz, com certeza. né, então, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu tô na escola certa. Eu acho também que é uma missão, né, assim, a gente fazer com que a criança, ela tenha essa infância de verdade, ela poder brincar, ela poder errar, ela poder aprender, né, porque a gente sabe que a vida adulta da gente já é tão complicada, né, então acho que fazer essa infância valer a pena, né, fazer com que as crianças se divirtam, brinquem, se conectem com a natureza e entre elas, eu acho que é realmente uma missão, assim, de pensar nesse serzinho como uma pessoa melhor, né, não é transformar, porque a gente não transforma, né, mas eu acho que é ajudar no desenvolvimento, né, da família, né, eu acho que é sempre um tripé, né, assim, criança, família e escola. Então é ajudar nesse desenvolvimento para que essa criança, ela seja um adulto, né, uma pessoa melhor. Acho que faz muita diferença. É gostar de abraço, é gostar de aconchego, é gostar de acolhimento, né, eu acho que a gente faz uma diferença muito grande e realmente é apaixonante. É apaixonante. Maravilhoso. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. A gente sabe o quanto o tempo é precioso hoje em dia, então disponibilizar, né, para estar aqui, eu agradeço de verdade. Foi muito gostoso conversar com Hum. vocês. Foi uma conversa leve, foi gostosa, cheia de conhecimento aí. E você que está nos assistindo hoje, compartilha com alguém que está escolhendo uma escola, que está nesse momento, né, de dúvida, quais são os sinais que precisa ver, o que que ela precisa saber para poder escolher uma escola, né? Ou está vivendo esse momento intenso, né, maravilhoso do 0 a 6 anos. Compartilha já com aquele grupo do WhatsApp que só fala de maternidade o dia todo e até o próximo episódio. Até, gente. É, Obrigada. gente.